Aleluia. Quer saudar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Quantos podem exaltar o nome santo do Senhor? Aleluia. Quantos vieram entregar uma adoração ao Senhor nessa noite? Aleluia. Porque Ele está esperando de você. Aleluia. É a tua adoração. Como foi a viúva, aleluia, que entregou, aleluia, a sua moedinha no altar. Talvez quem estava ao lado tinha dado mais do que ela tinha, mas o Senhor olhou e viu que ela deu tudo no altar. Quando nós entregamos tudo na mão do Senhor, aleluia, nós somos reconhecidos não na terra, mas no céu. Aleluia, porque quem reconhece a nossa vida é o Senhor Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Eu entendo que a igreja forte é a igreja que está de joelho. Eu entendo que a igreja que está de pé é porque tem alguém de joelho ainda orando. Porque o inferno não pode contra a vida daqueles que estão clamando ao Senhor, daqueles que estão buscando a face do Senhor e têm intimidade com Ele. Eu percebo, aleluia, que o pastor e muitos, aleluia, ainda oram ao Senhor. Maravilha. Ainda buscam a face do Senhor sobre o lugar. Aleluia. E as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Maravilha. A promessa do Senhor, ela está de pé sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas eu te declaro nessa noite, continue de joelho, porque a tua casa continuará de pé. A tua família continuará de pé se você estiver de joelho no altar. Aleluia, e aos pés do Senhor. Aleluia. 1 Samuel 17, o seu verso 40. O Senhor me deu essa palavra. Aleluia. E Ele tocou, aleluia, no meu coração. Aleluia. Para nós meditarmos na palavra dEle. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim no verso 40. 1 Samuel 17, versículo 40. Davi mata Golias. Esse é o título, aleluia, que nós iremos ler. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou na mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. Quantos acreditam nessa palavra? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra, aleluia. E nós que somos conhecedores, e até quem não conheceu, aleluia, já ouviu falar de Davi? Davi, aleluia, um homem segundo o coração de Deus, um homem valente, reconhecido, aleluia, por aquele que matou Golias. No cenário nós vemos Davi, depois desse episódio, aleluia, nós vemos o ministério de Davi, aleluia, crescer. Porque antes Davi estava no pasto, estava escondido,
estava um pouco escondido. Ninguém conhecia Davi. Ninguém conseguia, aleluia, entender, aleluia, qual era o mistério que Davi, aleluia, Deus tinha sobre a vida de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que ele está escondido, mas está, creio eu, que cultuando ao Senhor, entregando ao Senhor algo do oculto, entregando, aleluia, a Deus algo do escondido. A Bíblia vai dizer que ele matava urso e matava leão, mas ninguém o enxergava, ninguém via Davi em meio às suas lutas, em meio às suas batalhas. A primeira ordem era de seu pai, que era para cuidar das ovelhas do seu pasto. A primeira ordem, aleluia, que Davi recebeu era uma autoridade terrena, era uma autoridade que vinha da terra, e ele não desobedecia porque também era seu pai. Aleluia, nós temos a obediência, aleluia, certamente do homem da terra, aleluia, mas sabemos que há um Deus do céu, aleluia, que cumpre promessas em nossas vidas. Depois, aleluia, a autoridade, aleluia, ele temia o Senhor, ele temia e era reconhecido, aleluia, e já era homem valente, já era homem, aleluia, que o Senhor, aleluia, habitava na sua vida, que habitava em seu ser, aleluia. Davi não tinha tamanho, a Bíblia vai dizer, não tinha estatura, aleluia, não tinha jeito, aleluia, de guerreiro, não tinha forma, aleluia, de soldado. É tanto que quando Samuel vai ungir, aleluia, vai passar todos os seus irmãos, vai passar Eliabe, Abinadab, aleluia, e todos eles, aleluia, mas aos olhos de Samuel, aleluia, ele vai enxergar o homem, aleluia, porque tinha forma de guerreiro, tinha posição e tinha jeito, aleluia, para vencer batalhas. Mas Davi estava escondido, aleluia, e o pai de Davi, aleluia, vai dizer, aleluia, que falta um, Glória a Deus. e esse um precisa chegar para sentar na mesa, esse um precisa chegar, aleluia, para que se finda, aleluia, a promessa que estava sobre a vida de Davi. A promessa já estava sobre a cabeça de Davi. Quando Deus escolhe, ele não erra a cabeça. Quando Deus ele escolhe, aleluia, nada pode impedir. Talvez o homem não está te enxergando, talvez o homem não está te vendo, mas Deus ele já te viu. Quando o homem, aleluia, ele tenta, aleluia, contra a nossa vida, aleluia, talvez tentando, aleluia, contra você, aleluia, talvez aonde você trabalha, talvez na sua localidade ele não te enxerga, aleluia, mas Deus ele já colocou uma promessa sobre a tua cabeça e sobre a tua vida. Eu estou pregando nessa noite para alguém que tem promessa, assim como Davi teve uma promessa. Ele foi ungido, aleluia, como rei, mas não tinha sentado ainda no trono. Davi foi ungido ainda quando era, aleluia, ele cuidava de ovelhas. Ainda quando estava escondido, aleluia, cuidando de ovelhas. Pastor, aleluia, interessante é que Davi, aleluia, foi ungido antes, aleluia, de ser rei. Aleluia, como ser rei, aleluia, mas não sentar no trono. Como ser autoridade, aleluia, mas ainda está no pasto. Aleluia, porque eu entendo que o local onde eu estou inserido não define o propósito que Deus tem sobre a minha vida. O local onde eu estou vivendo e habitando não define o propósito que eu vou viver futuramente. Talvez o que você está vivendo hoje, aleluia, talvez aos teus olhos você já está definido como ponto final, como não vai dar certo e não tem jeito. Mas Deus ele enxerga o contrário na minha e na tua vida. Ele já ungiu a minha cabeça e já ungiu a tua cabeça nessa noite, e está dizendo: a promessa foi lançada sobre a tua vida. O que você está vivendo hoje não define o propósito e o futuro sobre a tua vida. O que eu tenho sobre a tua vida é, aleluia,
eu vou ter que profetizar isso sobre a igreja nessa noite. O que eu defini sobre a igreja, aleluia, é bem maior do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você está vendo. Porque o propósito de Deus é maior do que aquilo que eu vejo. E quem crê, levanta a mão e adora ao Senhor. O ambiente que Davi está inserido está se tornando, aleluia, o ambiente, aleluia, agora ele foi inserido. Mas Davi, como homem, aleluia, segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, não é definido, aleluia, por aquilo que ele vive, ao local onde ele se encontra. Aleluia, mas Davi está confiando em uma promessa, missionário Joelma. Davi está confiando em uma promessa. Aleluia, a promessa é que ele vai sentar no trono. A promessa é que ele vai ser rei de Israel. Aleluia, porque quem está sentado no trono, não... Eita, vou falar isso aqui. Quem está sentado no trono, Deus já tinha rejeitado. Alguém levantou a mão e vou falar de novamente. Quem está sentado no trono, está seguro o seu coração e Deus não está aceitando. Deus vai derrubar o trono daqueles orgulhosos, daqueles prepotentes, aleluia, que só vê o seu umbigo e não olha para ninguém, que só olha para si mesmo e não está olhando para os outros. Aleluia, mas Deus está levantando nessa noite Davi, aleluia, quando foi ungido, aleluia, e a promessa está sobre a tua cabeça. Se a promessa está sobre a tua cabeça, levanta a mão nessa noite e adore, porque ele já chegou na noite. Davi, aleluia, foi ungido, aleluia, e foi estabelecido como Deus. Por quê? Porque quem está com o coração, aleluia, preparado, vou falar novamente, quem está com o coração preparado diante do Senhor, sem se preocupar com o trono, sem se preocupar com a cadeira, sem se preocupar, vou falar até no dia de hoje, sem se preocupar, aleluia, se tem muita gente na igreja, se tem muita gente adorando, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que ele vem entregar adoração sincera no altar. Se você não deu glória, Davi vem dar glória dessa noite. Se você não veio dar aleluia, Davi veio adorar o Senhor. Aleluia. Eita. Enquanto você adora o Senhor, ele reage, aleluia, no mundo espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite. Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Levanta a tua mão e adora, porque ele já chegou no ambiente. Davi não está preocupado se o pai dele, aleluia, está, aleluia, interessado naquilo que ele vai entregar. Não está preocupado se os irmãos, aleluia, estão de acordo com aquilo que ele foi ungido. Aleluia. Porque é muita gente para falar, pouca gente para ajudar. Mas eu entendo, aleluia, que nessa palavra, aleluia, que Davi, se existiu Deus ele usa você, aleluia, para se tornar alguém como referência no meio dos seus. Meu Deus, desceu a revelação agora. Deus ele precisa só de aleluia, para que uma nação seja transformada. Deus precisa só de Davi, aleluia, para que Israel seja transformado e veja a glória de Deus. Deus precisa só de Moisés, aleluia, tira do povo das mãos dos egípcios e leva para a terra prometida. Ele precisa só de aleluia, eu sou o primeiro nessa noite. Será que tem mais nessa noite? Aleluia, qual Deus vai levantar sobre a geração, aleluia, a qual você está vendo nesses dias. Todos podem adorar por um minuto. Todos podem levantar sua mão por um minuto.
Davi foi escolhido, aleluia, e colocado, aleluia, para ser usado por Deus. Aleluia. A história vai dizer que no combate que ele vai estar com Golias, aleluia, a Bíblia vai dizer, e eu quero entrar nesse ponto a qual eu li, aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi vai chegar até, aleluia, aonde estavam localizados seus irmãos, aonde ele vai levar o pão, vai levar a comida para os seus irmãos, aleluia, e ele vai perceber ali que ele está sendo confrontado. O povo de Deus está sendo confrontado. O povo de Israel está sendo confrontado. Aleluia, porque havia um gigante, o nome dele é Golias. Aleluia, da terra dos filisteus, aleluia. Está confrontando o povo de Israel. Está confrontando, aleluia, um povo escolhido de Deus. Mas eu entendo, aleluia, que o povo escolhido, ele não nasceu para perder. Ele nasceu para vencer as batalhas e enfrentar. Por isso Deus escolheu Davi, porque Davi era valente nas batalhas. Davi não retrocedia para trás, ele olhava para o tamanho do seu gigante. Tem muita gente olhando para o tamanho do seu gigante e olhando para trás. Aleluia, tem muita gente olhando para o gigante da sua vida e recuando. Mas Deus nessa noite vai levantar o valente. E o valente está aqui nessa noite. Aleluia, Deus vai te levantar para enfrentar esse Golias. Deus vai te levantar para derrubar esse gigante que está lá dentro da tua casa. Que está, aleluia, que está no meio, aleluia, talvez dos seus familiares. Que está no meio da tua empresa nessa noite. Deus vai derrubar esse gigante, aleluia, na tua vida. Davi, aleluia, vai se colocar à posição para enfrentar o gigante. Davi se coloca à frente da batalha. Só que o gigante está confiante na sua força. O gigante está confiando na força do seu braço. O gigante está confiando na espada que ele tem. Aleluia. O mal do inimigo é confiar na sua própria força. Ele não entende que o valente de Deus não está confiando no seu braço, não está confiando na sua espada, mas está confiando, aleluia, no Deus de Israel, aleluia, que vence as batalhas. Meu Deus, alguém já entendeu e levantou a mão. Vou falar novamente. O gigante está confiando na força do seu braço. Mas o povo de Israel, aleluia, está confiando no Deus forte. No Deus dos exércitos que está aqui nessa noite. Porque a Bíblia vai dizer que ele não muda e ele não mudou. Ele é o mesmo, o Deus de ontem e o Deus de hoje está aqui nessa noite. O mal do inimigo é confiar na sua própria força. O mal do inimigo é confiar nos seus próprios punhos. Aleluia. Mas nós confiamos nos Deus dos exércitos nessa noite. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Saul, aleluia, vai tentar colocar armadura em Davi. Vai tentar colocar, aleluia, o capacete. Vai tentar colocar em Davi a espada. Vai tentar colocar em Davi, aleluia, as armaduras. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi se sente incomodado. Porque aquilo que é do homem não cabe no ungido de Deus. Aquilo que Deus preparou você, o homem não pode fazer parte. Porque você é separado por Deus. Quem é separado não aceita a proposta do mundo. Quem é separado por Deus não aceita a proposta do homem. O homem pode até fazer a proposta, mas quem é ungido por Deus já entende na hora e corta o laço e joga por terra. Porque você é ungido de Deus. Meu Deus, desceu a revelação do céu nessa noite. Tem muita gente perdendo batalha porque está aceitando a proposta do homem. Tem muita gente aceitando, aleluia, vou falar isso aqui, perdendo as batalhas
que aceitaram, aleluia, a proposta que o homem fez na sua vida. Mas aquele que aceita a proposta de Deus, aleluia, certamente sairá vencedor dessa batalha. Meu Deus, quantos podem adorar e entende essa palavra nessa noite? Quando eu entendo, aleluia, que a proposta do homem sobre a minha vida não me cabe. Quando eu entendo, aleluia, que a proposta do homem, aleluia, não faz parte, aleluia, da promessa daquilo que Deus fez sobre a minha vida. Aleluia, eu preciso vencer essa guerra. Eu preciso encarar essa guerra de frente. Eu preciso vencer essa batalha. A Bíblia vai dizer que ele vai tentar vestir as armaduras. A Bíblia vai dizer que ele vai tentar usar aquilo que Saul propôs para ele. A Bíblia vai dizer que ele vai se sentir incomodado. E na mesma hora ele vai retirar, aleluia, as armaduras. Aleluia. E ele vai colocar aquilo que ele já tinha treinado no secreto. Ele vai colocar em prática aquilo que ele já tinha feito no secreto. Talvez o que você tenha feito no secreto é entrar em jejum e entrar em oração. Aleluia, talvez aquilo que você fez no secreto é cantar hinos ao Senhor. Talvez aquilo que você tem feito no secreto é vir no culto de terça-feira e render graças ao Senhor. É essa, aleluia, armadura que você vai vencer as batalhas. É essa armadura, aleluia, que na hora que o gigante se levantar, o gigante vai cair por terra. Porque no secreto, aleluia, é que você vai ser, aleluia, exaltado. É na hora do secreto, aleluia, que realmente nós vamos perceber quem é valente e quem não é. Quem é corajoso e quem é covarde diante de Deus. Deus está falando para alguém nessa noite. Você é valente ou você é covarde? Vai enfrentar esse gigante ou vai recuar? Meu Deus, quantos podem levantar a mão nessa noite? Quantos podem adorar o Senhor nessa noite? Você só pode colocar em prática aquilo que você treinou. Você só coloca em prática aquilo, aleluia, que já foi preparado por você. Aleluia. Então Davi a Bíblia vai dizer que Davi vai descer ao ribeiro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai pegar 5 pedras. Aleluia. Por que 5 pedras? Muitos dizem, aleluia, que a Bíblia vai dizer. Alguns dizem que Davi vai pegar 5 pedras, porque se errar a primeira, tem mais 4. Se errar a terceira, tem mais 2. Se errar a segunda, ainda resta umas. Aleluia. Mas eu creio, aleluia, segundo a palavra de Deus, aleluia, que Davi, aleluia, vai olhar o gigante. Aleluia, e vai perceber que o gigante tem mais 4 irmãos. Aleluia. Então Davi vai pegar 5 pedras. A informação vai pegar 5 pedras por quê? Porque se eu mato Golias, eu mato na primeira pedra. Se vir os outros gigantes, eu mato na primeira pedra. Se vir mais um irmão de Golias, eu mato na primeira pedra. Se vir outro, eu mato na primeira pedra. Aleluia. Com Deus é assim, ele não precisa de primeira, de terceira, de quarta pedra. É na primeira que ele derruba esse gigante. É na primeira pedra que ele vai derrubar esse gigante na tua vida. Então por isso que Davi vai pegar 5 pedras, porque ele tinha mais 5 irmãos. Aleluia. E cada pedra representa o irmão, aleluia, do Golias. Aleluia. Pode vir gigante, pode vir, aleluia, quem quiser, aleluia, contra o povo de Deus, ele vai cair por terra na tua vida. Aleluia. Davi desceu até o ribeiro, coloca somente as 5 pedras. 5 pedras para derrubar o gigante. A informação eu mato esse gigante na primeira pedra. Não pode errar, não pode ter dúvida.
não pode ter, aleluia, desconfiança, porque quem está de frente à batalha é o Senhor Jesus. E Ele disse que nessa batalha eu vou sair vencedor. Aleluia, Ele disse que nessa batalha eu vou vencer esse gigante. Ele disse que nessa batalha eu vou sair por cima do gigante. Aleluia, e o final, aleluia, da história você já sabe. Aleluia, Davi vai pegar a espada. Aleluia, vai pegar a funda, vai levantar a funda e vai girar, aleluia, e vai dar a direção à pedra que é a cabeça do gigante, aleluia, e quando ele gira a funda, a Bíblia vai dizer que quando ele taca, vai acertar na testa do gigante, e o gigante vai cair para frente, aleluia, assim beijando, aleluia, sua boca ao pó. Aleluia, porque, aleluia, nossos inimigos vão cair, aleluia, e vão cair, aleluia, com a cara no pó. Todos os teus inimigos vão cair por terra nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite que todos os teus inimigos que se levantaram, aleluia, contra a tua casa, contra a sua família, vai cair por terra nessa noite. Vai cair ao chão nessa noite, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Deus tremendo. Encerrando essa mensagem, aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi pega a espada, corta a cabeça, aleluia, do gigante, aleluia, e faz o troféu à cabeça de Golias, faz o troféu à cabeça daquele que estava enfrentando, aleluia, o povo de Israel, e Davi sai vencedor de mais uma batalha, aleluia, de mais uma guerra, porque o Senhor é na vida de Davi, aleluia, Deus é na minha e é na tua vida. Se você acredita nisso, aleluia, exalta o nome do Senhor nessa noite, porque Ele já entrou na sua batalha, Ele já entrou na sua guerra nessa noite. Aleluia, não se intimida diante desse inimigo, aleluia, confia no Senhor, porque Ele vai derrubar esse gigante. Se você acredita nessa palavra, eu quero te convidar, se coloque de pé nessa noite. Quantos entenderam essa palavra? Quantos podem glorificar por essa palavra? Quantos podem exaltar o nome santo do Senhor e acreditar que Ele já entrou na sua guerra nessa noite? Aleluia, que Ele já entrou, aleluia, na sua peleja nessa noite. Meu Deus, aleluia, é noite, aleluia, a qual o Senhor está levando valentes à sua batalha. Nessa noite Ele vai te levantar para enfrentar batalhas, para enfrentar essas guerras, aleluia, e você vai sair por cima cantando o hino da vitória. Vamos adorar o Senhor para encerrar? Se você acredita nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus.
fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Diga, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quantos acreditam nisso? Aleluia, exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus. Toda a igreja adorando o nome dele. Quero te adorar, ainda que a figueira não flore. Canta de todo o meu coração nessa noite. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me mesmo que pareça pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Diga, Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a ti. Diga, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Todas as suas lutas, provações, aleluia, estão na mão do Senhor. Ele ainda cuida da igreja, aleluia. Ele ainda cuida do teu povo, aleluia. Aí ele está no controle da situação. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle da tua família nessa noite. Aleluia, porque ele é fiel. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que Eu não mereça, permaneces assim. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Fiel a mim. Aleluia, Deus. Se você acredita, aleluia, nessa palavra, nesse louvor, aplauda Ele, aleluia, com alegria e assim agradeça a minha oportunidade.